Você já imaginou levar um carro para a funilaria, né? Para a oficina, fazer um conserto, e depois de 2 anos ainda não ter sido consertado o seu carro? Nossa. 2 anos. Sério isso? Sim, eu estou falando sério. Você vai conhecer agora na Rickman Ticiani, vocês todos vão conhecer a história do Wesley. Você vai ver que o Celso Russomano, como é que ele conseguiu consertar esse caso? Vamos ver. Nós estamos chegando em Itaquaquecetuba. Pois é, região da Grande São Paulo. E quem nos espera ali na esquina é o Wesley. Wesley pediu socorro à patrulha do consumidor. Ele está vivendo um grande problema. Ele comprou um carro, um Fusca, ano 71, um carro simples, mas que para ele é extremamente importante. Como vai, Wesley? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo. Você pediu socorro pra gente, né? Isso. Tá ruim o negócio, né? Tá ruim. Tá crítica a situação mesmo. Ele comprou um Fusca, ano 71, e levou esse carro para uma oficina, uma funilaria, que fica logo ali na frente. A funilaria prometeu o conserto do carro para ele. Isso fazem 2 anos. 2 anos. Ele vem aí, o dono da oficina chamado Piauí também, é o apelido dele, diz, fica tranquilo, a semana que vem eu vou resolver. Isso. Toda vez a mesma Toda história. vez a mesma história. Fala pra esperar, dar 1 semana, 2 semanas e já dei 2 anos e nada. Ele não aguenta mais. O pior é que o Wesley tem um filho, e o filho dele tem bronquiolite, que é uma doença, né, nos brônquios, uma inflamação dos brônquios. E precisa constantemente ser levado ao hospital. Nessa época do ano, no inverno, piora a situação dele, não é verdade? Verdade. Aham. Piora e bastante ainda. Aí você tem que correr de ônibus porque não tem o carro para levar, né? Aham. Isso. O pessoal já te conhece aqui na oficina, né? Essa oficina? Aqui é a oficina? Quem é o dono daqui? É o Piauí. Dá licença. Tudo bem? Não? Não é da oficina, não? Quem que é da oficina? Já tá vindo já, meu patrão. Já tá vindo já. Tá vendo aí? Já. Tá vendo? Ele é da oficina, tô vendo que ele tá mexendo no carro. Não é, não? Não, fica fazendo barulho aqui só. Cadê o Piauí, então? Onde ele tá? Tá vindo já. Tá vendo aí? Então chama ele pra gente. Onde é que tá teu carro? Tá ali fora, aqui, é branco ali, ó. É aquele ali? Isso. Mas tu fica na rua assim? É. Ou ele põe pra dentro à noite? Às vezes dorme na rua, né? Aham. Às vezes dorme... E se levarem o carro? É. Isso que eu já falei com ele já também, né? O que ele fez até agora aqui no teu carro? Fez nada. Nada, nada, nada? Ele põe pra dentro, põe pra fora, põe pra dentro, põe pra fora? É. Tô vendo que tá tudo desmontado aqui dentro. É que a gente consegue abrir o carro aqui? Não tem nem as maçanetas aqui. Nem... Vamos ver lá do outro lado. Tá todo desmontado o carro, olha aí, ó. Olha a situação do carro. Todo desmontado o carro. Vamos ver se a gente... Aqui tá fechado. Como é que ele abre o carro? Ó, tudo. Ah, esse é o cimento que fizeram uma reforma aí, deixaram cair cimento em cima do carro, aí ó. Isso mesmo, geral. Pagou quanto, Wesley? 1.200. R$ 1.200. Já pagou tudo? Já. E só é conversa de boca, não tem nenhum documento, você não tem orçamento, não tem nada? Não, tem o negócio do cheque, entendeu? O cheque que você deu pra ele. É, E você vem aqui, ele fala o quê? ele fala sempre pra mim estar aguardando e esperar vir uma semana depois, dar 2 semanas pra ele. Aí eu falei, eu tô precisando do carro aí pra hoje, não é pra 2 semanas, não. Aí ele sempre... Você tem paciência demais, Wesley. Sinceramente, você tem paciência. Esperar 2 anos. É ou não é? Tem paciência demais. E o certo era... Esperaria 2 anos? Você tá doido, não esperava não. O certo não era nem você pagar. Era você dar a metade, depois que ele terminar, você pagava o resto. Agora pagou tudo, Aí foi-se. aí já era. Eles trabalham do jeito que eles querem. É crime você prometer alguma coisa e não entregar, né? Aí existem 2 crimes, caracterizam 2 crimes. O crime contra o Código de Defesa do Consumidor, de fazer afirmação falsa, enganosa, né, de que vai entregar o serviço e não entrega. E o crime de estelionato, obter para si ou para outro em vantagem ilícita em prejuízo alheio, artigo 171 do Código Penal. 2 crimes, 2 crimes. Ele acha como assim, que eu tenho um cara de bobo, né? Só que assim, a gente também tem um limite, né? Tem um limite na vida. Com certeza. Vamos lá. Tudo bem, Piauí? Vai. Tudo em ordem?
Conhece o Wesley? Demais. Há 2 anos ele tá aí, né? Como é que faz, Piauí? Temos que resolver o problema aqui. Sabe que é crime prometer entrega e não entregar, né? Sabe a pena pra isso? Sei. Sabe? A cadeia, né? 3 meses a 1 ano. Como é que nós vamos fazer pra resolver o problema dele? Ele já te pagou, não pagou? Você pagou pra ele? Não, Paguei tudinho. não deve nada. E aí, Piauí? Qual é o prazo que você quer pra entregar o carro arrumado pra ele? 20 dias. 20 dias. Você aceita 20 dias? Você aceita 20 dias? Eu vou vir aqui buscar o carro com você. Aceito. Piauí, é sério isso, hein? Sério, 20 dias eu entrego o carro dele. Bem arrumadinho, andando. Ele não vem andando, ele vem guinchado. Você contratou o que dele? Foi a pintura e a funilaria. O que era pra fazer na funilaria? E a pintura? Trocar o assoalho e pintar ele. Pintar o carro, deixar ele arrumadinho. Isso. Que a parte elétrica ia ser outra pessoa que ia arrumar para poder estar arrumando a parte elétrica. Você já tem quem faça isso? Tem. E aí, porque o eletricista vai ter que vir aqui, não vai? Aham. É melhor ele vir aqui pra pôr o carro, É melhor. a parte elétrica funcionando? Aham. Você já combina com ele? Ele pode vir aqui, o eletricista? Aí é ele que já traz, né? Ele traz. Ou ele leva pro eletricista, ele que sabe. Você quer? Você acha melhor levar antes pro eletricista ou faz primeiro você? Aí ele se vira aí. E aí ele arruma lá. Tá bom? 20 dias. E a gente volta pra mostrar que resolveu? Tudo bem. Posso confiar, Piauí? Pode, meu. É? Pode. Tá bom assim pra você? Tá bom demais. Tá bom pra você? Tá bom. Provisoriamente? Em Provisoriamente. 20 dias a gente volta. Correto. Correto. Provisoriamente estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor. Que coisa! Bom, em 2 anos o carro quase virou uma pizza, só falta colocar azeitona e ovo em cima. Pois é. Que maldade. Ele tem paciência demais. Que E eu que- não teria essa paciência. Mas o que são 20 dias para quem aguardou 2 anos? Mas Pois peraí, é. 20 dias pra fazer a funilaria. Tem a parte elétrica do carro Tem a inteiro. parte elétrica que não foi motor. contratada com o Piauí, vai ser contratada com outro. De uma forma ou de outra, ele tem obrigação de entregar o serviço que ele prometeu. E se não entrega, é crime. E eu vou voltar. Vou voltar para buscar o carro. Agora, ai dele se ele não tiver cumprido a palavra, Piauí. Ai de você se não cumprir a palavra. Isso é caso de polícia, é crime. E daí é para delegacia de polícia direto, não tem perdão. Bom, daqui 20 dias a gente traz a solução definitiva desse caso. Mas agora, fique atento com essa história da Patrulha do Consumidor. A Maria da Conceição comprou 2 terrenos, olha só isso. Mas só depois que ela pagou tudo, ela descobriu que não poderia ter adquirido os terrenos. Mas por quê, hein? Entenda agora melhor o caso. Oi, Celso, boa tarde. Aqui é a Maicê, eu vim te procurar porque eu tô precisando muito da sua ajuda. Em 2002, eu fui visitar a Sandra, minha funcionária, num condomínio fechado em Itapevi. Chegando lá, eu me apaixonei pelo condomínio, eu resolvi comprar um terreno. O que me chamou a atenção? A floresta em frente, um lugar maravilhoso. Comprei, fui pagando as prestações, aí eu me interessei por um outro terreno, que já tem uma casinha, e comprei o outro terreno. Eu resolvi fazer as quitações dos 2 terrenos antecipados, porque eu queria construir e um deles eu queria vender. Só que nesse momento eu não estou conseguindo nem fazer a construção e nem vender, porque eu só tenho a quitação. A Escopel não me dá escritura, pois esse empreendimento está com problema na justiça e eu não tenho mais aonde falar. Já liguei, já tentei falar com os advogados da Escopel, não consigo. A gente liga, eu ligo lá e assim, eu passo mais de 1 hora esperando, cai a ligação e eles não me atendem. Então assim, eu não sei onde procurar. E eu não sei mais o que fazer. Por isso eu preciso da sua ajuda, para que você entre em contato com a Escopel, para que ela possa resolver o meu problema. Ou me devolva todo o dinheiro corrigido, ou me dê as escrituras dos terrenos. Era assim, o sonho de consumo, trabalhar aqui em São Paulo o dia inteiro e final de semana eu ia para lá. Só que agora também isso acabou. Eu acabei até alugando a casinha, tá alugada. O inquilino que mora na casa, ele até tem interesse de comprar. Só que devido à documentação, por não poder fazer o financiamento, ele não consegue comprar, porque ele precisa financiar uma parte. Então assim, aí cada vez que eu procuro a Escopel, infelizmente eu acabo sem fazer nada. Perco o comprador
e a vontade de continuar indo no condomínio. Então, por isso, eu preciso realmente da ajuda sua. Celso, o meu sonho virou um pesadelo. Eu era uma Cinderela, agora virei uma gata borralheira. Não tenho mais o meu paraíso. Preciso da sua ajuda. X teria esse terreno, talvez o loteamento inteiro, sido usado numa outra negociação e depois sido vendido para as pessoas de boa fé, como é o caso da Maicê? Na verdade, o que a gente vê lá é um bloqueio, que a gente vê no levantamento do processo, é um bloqueio judicial. Me parece que a situação não é regular do loteamento e de que deveria ser regular, por isso o problema está armado aí. Agora, numa situação como essa, você esteve lá várias vezes, né, Maicê? Várias vezes. E o que eles te dizem? O que a Scopel diz para você? A Kelly, às vezes que eu fui, a Kelly falou para mim que está na Kelly justiça. é quem lá? A Kelly deve ser uma funcionária deles. Diz que está na justiça. Que está na justiça e que não pode fazer nada. Celso, num caso como esse, ela foi lá, quitou os 2 terrenos, tá em dia, não deve nada para ninguém. Como é que fica? O que ela pode Então, na fazer verdade, nesse caso? o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Se o fornecedor não pode entregar o que prometeu, o direito é dela de resolver o que ela quer. E o que ela quer? Ela quer a devolução da quantia paga monetariamente atualizada para ir buscar o terreno em outro lugar, buscar os seus direitos em outro lugar. Bom, na verdade, pelo que a gente está vendo, Ana, vai ser muito difícil que isso se resolva agora, porque, de acordo com a documentação que nós temos em mãos aqui, de acordo com a documentação que nós temos em mãos, os advogados da Scopel tentaram por várias vezes o desbloqueio da área, mas a justiça negou o desbloqueio. Tenho aqui a documentação. Nossa, ela comprou já faz 11 anos. Foi em Fala 2002, no né? microfone. Eu comprei em 2002. Mas há quanto tempo que você está tentando passar isso pro Foi seu nome? em 2010 eu quitei, desde 2011 que eu estou tentando. Você está tentando e não consegue porque está penhorado pela justiça, é isso? Exatamente. E nós não estamos falando de qualquer despesazinha, não. Um terreno foi R$ 14.700 e outro 10 mil. Não, mas eu já tinha pagado 8 anos de prestação. Ela quitou em 2011. Fora a quitação. Eu fiz a quitação para receber a documentação A mais quitação, rápida. você gastou 25 mil na quitação, foi isso? Exatamente. Agora, no total, os 2 fazer o terrenos, seguinte, eles estão avaliados enquanto em a gente vai falando, Ana, vamos fazer a ligação? Ok. Vamos ligar lá para a Scopel, vamos conversar com eles, porque se não tem como entregar, devolve o dinheiro, né? Exatamente. Inclusive, Bom. eu tenho compradores para os terrenos, mas as pessoas não compram porque não tem a documentação. Claro. Porque eles precisam fazer financiamento para pagar e para nenhum construir. banco, nenhuma empresa para fazer o financiamento vai aceitar. Mariane. Alô? Sim. Quem está falando? Mariane. Mariane, por gentileza, é o Celso Russomano, nós estamos ao vivo pela Rede Record de Televisão. Estou eu, a Tícia, a Ana Hickman, o Brito. Nós estamos recebendo aqui a Maicê, reclamando de que comprou um terreno, ou melhor, 2 terrenos da Scopel, e não consegue a escritura do terreno porque o terreno tem um bloqueio judicial. E também a Scopel não resolve devolver o dinheiro ou solucionar o problema para ela. Com quem que eu posso falar aí para resolver o problema, hein, Mariane? Desculpa, confere seu nome para mim? Celso Russomano. Um minuto, senhor. Tá, muito obrigado. Vou guardar. Muito educada a atendente, né? Mas a gente não consegue falar. Fala. Depois, só fica com a Mariana, não consigo falar depois. Não passa daí. Porque a Kelly, ela tá ou em reunião, ou ela tá fora da sala, ou ela não está lá. Então, a Kelly seria uma pessoa que é responsável pelos casos. Exatamente. Certo. Agora, Celso, nesse caso, no caso da Maicê, se ela não conseguisse realmente quitar o apartamento, colocar no nome dela e tal, qual é a pena e para quem? Na verdade, como ela já fez a quitação, se o vendedor não entrega, existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor e a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. De 3 meses a 1 Mas ano. seria da Scopel? Alô? Senhor Celso Russomano? Pois não? No caso, quem acompanharia, qual é o nome da cliente? Maicê. Você Maicê. quer o nome completo dela? Maria da Conceição do Nascimento. Maicê do Nascimento. Entendo. Senhor, quem está acompanhando o caso dessa cliente é a nossa advogada, a doutora Kelly. Sei. Só que no momento ela não está no escritório. Que Infelizmente, coisa. eu não Pode falar, posso pode adiantar Ela nunca está no assuntos. escritório. Diz que ela nunca está ficou aí, é de me verdade ligar isso? E não liga. Porque eu até acho que deve ser verdade, porque a minha equipe lá do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor tentou vários contatos com vocês e é sempre assim, enrola, enrola, enrola. É assim que a Scopel faz com todos os consumidores, Mariane?
Senhor, em questão de generalizar, não é o caso. Então, se eu não estou generalizando, eu estou lhe perguntando, porque como é que eu posso conversar com uma advogada que não dá retorno para ninguém? Então, senhor, eu não tenho como adiantar assuntos... E cadê o diretor da empresa? Quem é o proprietário da empresa? São diretores. Tá, e quem são os proprietários da empresa? Escopel, Eduardo Escopel. Então, eu gostaria de falar com ele, por favor. Entendo, senhor. Só que eles não estão na empresa, eles estão em reunião externa. Infelizmente, nessa ligação que o senhor está falando comigo, o responsável não está na empresa. Ok, vamos fazer o seguinte, me dá um número onde eu posso encontrá-los. Nós estamos em rede nacional para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, e fica muito ruim para a empresa agir dessa forma. Então, seria bom que eles falassem com a gente. Você pode passar um telefone com quem a gente possa falar, enquanto a gente vai resolver outro caso, aqui no palco da Rede Record Televisão, você põe um pessoal em contato com a gente, para a gente resolver o problema, tá bom? Entendo, senhor. Então, faz o seguinte, fala com a produção, a gente volta a falar com você, Mariane, não tem problema, fala com a produção. Isso aí. Enquanto a gente tenta, então, realizar, né, conseguir falar com alguém da Escopel, eu vou falar uma prestação de serviço. Vocês se lembram do caso da Eliene? Ela esteve aqui no programa em abril deste ano. E por causa de um descaso de uma empresa, ela precisou sair do Espírito Santo em busca de ajuda. Ela havia comprado e pagou à vista uma cadeira de rodas motorizada, mas ela nunca recebeu. E é claro, Celso entrou em ação e você vai ver agora como terminou essa história. A Eliane veio de Vitória, capital do Espírito Santo, até o palco do programa da tarde com um caso impressionante. Ela comprou uma cadeira de rodas motorizada em 2006 e até agora, nada. Eu dei R$3.000 de entrada e o moço marcou que eu voltasse daí 15 dias para pegar a cadeira motorizada e passar para ele 4 cheques no valor de R$500. Quando venceu os 15 dias, eu voltei e ele ainda não tinha chegado a cadeira para mim. Ele pediu que eu aguardasse mais 2 meses, aguardei. E assim sucessivamente, várias vezes me mandando voltar e a cadeira nunca chegava. Um ano mais ou menos eu resolvi abrir um processo contra ele. Quando eu falei para ele, olha, se o senhor não negociar comigo para me devolver o dinheiro, nem que seja parcelado, eu vou ter que abrir um processo contra o senhor. Eu paguei o valor de R$3.000 pela cadeira e não consegui pegar e nem o meu dinheiro de volta. Abri um processo contra o moço e tivemos várias audiências e nada foi resolvido. O Celso mostrou que o caso já foi julgado pela justiça, mas a decisão foi desrespeitada. Agora, olha aqui. Ela tem uma sentença judicial, gente. Uma sentença judicial que já transitou em julgado, dizendo que a empresa, no caso, nome fantasia cirúrgica sua, de Vila Velha, esta empresa está obrigada a devolver os R$3.000. Sabe quando, gente? Sabe de quando essa sentença, Ana Tirce? De 21 de junho de 2006. Nem sentença judicial eles cumprem. Nós fizemos a correção monetária. Correção monetária, tá aqui, olha. Deu 8.831. A produção conseguiu encontrar o dono da empresa, o seu Manuel, mas ele insistiu em ignorar a sentença judicial, mesmo dizendo que queria resolver o caso. Eu tenho o maior interesse em resolver isso e lhe entregar a cadeira. Tenho interesse em lhe entregar a cadeira. A hora que a senhora quiser vir aqui na loja acertar o resto comigo, nós vamos comprar a cadeira do jeitinho que a senhora quer e lhe devolver. Senhor Manuel, agora, houve uma determinação judicial... Entrar na justiça 3 anos depois, eu tenho que devolver 7, 8 mil reais. O que é isso, gente? Senhor Manuel, houve uma determinação judicial para que o senhor entregasse a cadeira de rodas. Chegou na loja, aí o oficial de justiça não encontrou a cadeira de rodas. Não. Preste minha atenção. Ela precisa me pagar o resto que ela ficou devendo a cadeira. E os 3 mil reais Parece que você não entendeu bem. O dinheiro corrigido depois de uma sentença judicial é R$8.000. O senhor vai devolver os R$8.000, ela compra a cadeira de roda em outro lugar. Ela não precisa ficar com a sua cadeira de rodas. O senhor devolve corrigido monetariamente R$8.831,57. Como manda a lei. Só como manda a lei. O senhor só está cumprindo a lei. Não, se for como manda a lei... O senhor cumpre
cumpre lei? A gente corrige e eu faço uma proposta por ela, sim. Você vai ser Qual é a preso. proposta? Agora não é 8 mil reais, não, Qual que é a proposta que o senhor faz? Peraí, primeiro eu preciso ver quanto é que foi que ela deu na época, como é que, e que pé que tá essa proposta lá, como é que tá esse problema lá na justiça. Eu paguei um advogado Na pra me defender justiça, na época. na justiça eu lhe mostro, liga a televisão aí que eu lhe mostro a sentença judicial obrigando o senhor em 2006 a devolver o dinheiro para ela, coisa que o senhor nunca fez. Depois de muita discussão, seu Manuel deixou a solução do caso nas mãos do advogado da empresa. Ele propôs entregar a cadeira de rodas motorizada pelo valor que a Eliene já havia pago, ao invés de devolver o dinheiro corrigido. E a produção do Programa da Tarde foi até o Espírito Santo para conferir como terminou essa história. Deu tudo certo e a vida da Eliane mudou radicalmente. Com a cadeira motorizada fica tudo muito mais fácil para mim, eu posso ver o supermercado com facilidade, fazer o trabalho de casa com bem mais facilidade, passear com a minha netinha, né, com meu filho. Graças a Deus mudou bastante. E hoje eu estou aqui para agradecer ao Programa da Tarde, a Ana Hickman, a Ticiane Brito Júnior, especialmente ao Celso Russomano. Dizer, Celso, muito obrigado por você ter me ajudado a resolver meu problema e que você continua fazendo o seu trabalho, porque realmente você faz valer o direito do consumidor. Obrigado, Celso. Esse foi mais um caso resolvido pelo Programa da Tarde, no quadro Patrulha do Consumidor, com Celso Russomano. Ponto para o consumidor. E um dia eu ainda acho que nós vamos chegar no ponto aqui no Brasil de que o Estado vai ter a obrigação de entregar cadeiras desse tipo, cadeirinha para bebê dentro de carro, sem que a pessoa precise gastar um centavo. Mas a gente vai demorar um pouquinho para chegar. Isso é a cidadania, né? É a cidadania. Agora eu quero aproveitar para parabenizar o Manuel, que cumpriu a obrigação. Ele falou para mim, eu vou entregar a cadeira e entregou a cadeira. Então, parabéns. Atrasado, mas cumpriu. É aquele parabéns porque cumpriu a obrigação. Exatamente, exatamente. Bom, é o seguinte, gente. Você em casa vai prestar bem atenção agora nesse caso que vem aí. É o caso da Marta e do Antônio. Tem sido comum aqui na Patrulha do Consumidor o Celso resolver problemas de móveis planejados. Quando acontece esse tipo de problema, é móveis, na verdade, sem planejamento nenhum. Entenda bem o tamanho do descaso que aconteceu com esse casal. A consumidora Marta comprou uma cozinha planejada em outubro de 2010. Quando montaram os móveis na casa dela, veio a decepção. A minha queixa sempre foi defeito na montagem e das peças. Peças empenadas, maçanetas arranhadas, porta aqui trincada, aqui embaixo também solto, eles colaram para tentar me enganar, tá? Cantoneira menor do que encomendado, ou seja, não está acompanhando o tamanho do móvel, que fica uma coisa não desigual, não bacana na cozinha. O porta micro-ondas, ele é apropriado, só que seria que ser mais maior, esse aqui tem 60 centímetros, teria que ter mais ou menos 70 centímetros, que é para caber o meu micro-ondas, ok. Reclamando com o vendedor, que veio aqui me auxiliar, ele simplesmente falou para mim, Dona Marta, não é melhor a senhora comprar um micro-ondas mais moderno, desses pequenininhos? Eu achei um absurdo, mas falei, tudo bem, se você for me dar um de graça, a gente conversa. Só que os problemas não pararam por aí. Meses depois, enquanto a Marta ainda negociava a remontagem da cozinha, a loja onde ela comprou os móveis fechou. Eu fiquei sabendo que a loja havia fechado depois de tanta insistência do meu marido ligar na loja e dar sempre ocupado. Ela descobriu que agora a empresa atende em outro endereço, mas como ninguém avisou sobre a mudança, ela perdeu o contato com eles. Foi aí que a Marta veio pedir ajuda da Patrulha do Consumidor.
E eu tenho certeza, Celso, conto com você para resolver isso, que você vai resolver a solução de todos os meus problemas. Ou é um puro descaso ou é um problema de trena, né? Porque realmente as medidas completamente fora daquilo que foi planejado. A Marta e o Antônio estão aqui, o casal está aqui com a gente. Já vamos entrar no caso deles com o Celso Russomano, mas antes disso, ainda temos a Maicê, que comprou os 2 terrenos e não consegue a escritura. Com a Escopel. Seria um terreno invadido? Teria sido esse terreno negociado com outras pessoas e depois negociado com os que estão tentando, como é o caso da Maicê, a escritura e não conseguem? E a gente está tentando falar com as pessoas lá para resolver, né, Celso? Pois é, na verdade o que parece aí é que o terreno, ou seja, o condomínio não estava aprovado, por isso tem problema. Vamos ver. Mariana? Sim. Oi. Então, Mariane, você passou o telefone pra gente de alguém? Nós temos alguém para falar? Infelizmente não. O senhor com quem eu falo? Celso Russomano. Certo. Senhor Celso, infelizmente eu não consegui um telefone para passar para o senhor. O que eu orientei a Patrícia... Mas a Ana Hickman tem uma pergunta para você. Você conhece a Ana Hickman? Conheço. Oi, então ela tem uma Mariane. pergunta para você. Boa tarde, Mariane, tudo bem? Boa tarde. Mariane, primeiro, aliás, eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, você faz exatamente o que na Escopel? Eu sou da recepção, Ana Hickman. Certo. Agora, você pode me transferir para algum vendedor? Que eu estou interessada em comprar um terreno do Residencial das Flores. É porque nós, nessa empresa, nós não temos ponto de venda. Ah, mas você pode me indicar um vendedor? Quem faz a nossa venda, geralmente é a empresa Staff. Como? Staff. Ah, é terceirizada a empresa. Terceirizado, entendi. A empresa é terceirizada para fazer a venda. Então, se eu quiser comprar um terreno do Residencial das Flores, eu preciso entrar em contato com essa outra empresa. Talvez por isso não tenha alguém para atender, né? Então tá bom. Obrigada, venda. Mariane. Mariane, é o seguinte, por favor, me dá um recado aí pro pessoal da Escopel. Eu vou voltar com esse caso amanhã e quantas vezes for necessário. Se for preciso, eu vou aí pessoalmente para resolver o problema. Agora não vai ficar nada bem para a imagem da empresa, né? Em rede nacional, receber uma reclamação e não tem ninguém para falar. Nem o assessor de imprensa, não tem nada? Vocês não têm assessoria de imprensa, não? Não, senhor, infelizmente não. O que eu indicaria é realmente passar essa informação por nota, para que a gente possa responder por nota de imprensa. Não, desculpa, eu não trabalho assim, por nota. Eu vou pessoalmente, se precisar eu chamo a polícia, eu faço de outra forma. Porque independente da ação civil que está correndo na justiça e que a Escopel se defende dessa ação, nós temos também a esfera criminal, a esfera penal. Ou seja, vendeu e não entregou, devolve o dinheiro. Devolveu o dinheiro, não tem problema nenhum. Não devolveu o dinheiro, aí é outro caso, é caso de polícia, e aí eu vou tomar outras providências, tá bom? Muito obrigado, Mariane, você foi muito gentil. Boa tarde. Boa tarde. Olha, é realmente uma coisa Nós vamos lá, é o seguinte, Maicê, nós vamos lá. Vamos lá, nós dois, porque nós temos que resolver isso daí, né? Já que não resolve por telefone, nós vamos resolver pessoalmente. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo, Celso. Ok. São 25 mil reais que ela pagou pelos 2 terrenos. Na Quer verdade, dizer, 25 para corrigindo, quitar. é. Mais as prestações. Exatamente. Fala no microfone, mas 25 eu paguei as quitações. Mas no total quanto foi, Maicê? Então, dá uns 160 mil porque tem uma casa. Quanto? 160. 160 mil. 160 mil? Ai. Problema maior ainda do que a gente imaginava. Uau. Inclusive, a pessoa que mora na casa, ela está interessada em comprar, mas ela não Mas consegue. não pode. E Sem todas as documento, pessoas que ninguém estão quer lá, são comprar. mais de 700 pessoas que estão lá, sem documentação. O Celso vai dar um jeito. Pode crer que o Celso vai dar um jeito. Obrigado, viu, Maicê? Boa sorte. O nosso Obrigado, outro caso que está aqui é o caso da Marta e do Antônio. Móveis planejados. A gente viu nas imagens agora há pouco que esses móveis realmente nada encaixa em nada aí. Móveis planejados são uma espécie de quebra-cabeça. Você faz toda a medida e depois as peças têm que se encaixar. Tudo tem que estar direitinho na medida. Mas não é o caso. E agora, Celso? Por isso que é uma prestação de serviço unida ao fornecimento do produto. Qual é a prestação de serviço? Aquele que vai na sua casa, que faz a medição, que faz o desenho, tem que estar batendo os centímetros para evitar o problema que está vivendo a Marta. Se isso não for feito da maneira correta e na instalação as peças estiverem com tamanho diferente daquilo que deveria ser, a responsabilidade é do fornecedor do produto, que também presta um serviço. E aí, já sabemos da história, ela comprou móveis planejados, os móveis planejados foram instalados
em péssimas condições. Vamos ligar para a empresa, nós sabemos que eles estão em outro lugar já, que não estão mais no local onde eles estavam. Como é que você descobriu isso, Marta? Fala, Marta. Indo na antiga sede deles, na Lapa, e que lá, tamanha surpresa nossa, que tinha mudado a loja. Tinha ido junto com a matriz no Brás. Aí o gerente da nova loja foi super solícito com a gente, já pegou o telefone, já anotou e já falou, ó, o pessoal aqui vai criar problema, porque todos os problemas que tinha na loja de vender, eles passaram para ele. O nosso, ele não passou. Ele achou uma discriminação. Aí ele, na hora, ligou mesmo, falamos lá, passou o telefone e endereço. O vendedor continuou na mesma loja e a gente ligou. O sucesso que a gente teve foi, levaram as peças lá em casa. Há 1 ano atrás... Largaram lá. Largaram lá, porque no momento nenhum entraram em contato com a gente. Mas as peças que você tem se 1 ano e refere... meio para fazer a troca. Não serve para ninguém essas peças, porque Agora, elas não as encaixam. peças que a Marta se refere são, por exemplo, aquela parte do móvel que é para colocar o micro-ondas e que seu micro-ondas Isso, não serve. Não, são várias. São várias peças. Eles não tiraram a medida? Balcão. Não, justamente. Eles alegam que tiraram a medida, entre aspas, na outra casa que eu morava e eu mudei. Mas quanto erro de montagem... Isso não é verdade. Não é. Eu me responsabilizo pelo erro de montagem, que não é erro de montagem. É erro de peças quebradas, balcão menor do que encomendado, cantoneira A gente está menor do que vendo o ali as armário. imagens. Então, uma coisa horrorosa. Então é isso. Então é onde eu questiono. Não tem mais o que fazer, eu não sei. Eu Vamos ligar lá, escolhi um novo Bruno, por móvel. favor, nosso diretor, vamos ligar lá. Vamos conversar com eles, porque tem que começar e entregar, e tem que ser no final a entrega do tamanho certo, tudo montadinho, como foi perfeito, no projeto, né? Caixa Perfeito, postal, né? que estará sujeita à cobrança após o sinal. Caixa postal. Vamos tentar aí. Caixa postal. Como é que é o nome da loja? Ou é, na Lapa era a Casa de Móvel Brasil. Agora é Brasil Shopping. Mudou o nome? Não, eu não sei porque é de lá era filial. O E a dono- matriz o dono também é no mudou? Brás. Não, a matriz é no Brás. Que foi o que o novo dono da Unic, que hoje chama Unic, a loja da Lapa, nos informou. Vamos tentar mais uma vez, por favor. Vamos tentar conversar com esta loja que se chamava Casa de Móveis Brasil, é isso? Se agora ela é shopping, é porque tá indo bem, né? Está sendo encaminhada para a caixa postal. Tá Bem dando na caixa enganação. postal, estamos tentando. É sempre assim? Você liga da caixa postal? No começo. Fala no microfone. É que as peças, né, para fazer o remanejamento, trocar com problemas, estão tudo lá encaixotadas, que mostrou ali, né? Estão encaixotadas. Estão encaixotadas e ninguém foi lá para fazer os reparos. Agora, vocês ligam lá e sempre assim cai na caixa postal? Sempre a mesma Sempre. coisa. É? E quando atende, diz que vai e não vai. E não vai. Não. E já se passa, gente, o que mais me chama atenção é que passou 1 ano que eles entregaram as peças. As peças estão lá, falta E montar. já tem 1 ano e 4 meses que as peças estão lá. Agora não precisa montar mais. E ocupando espaço na casa ainda. Gente, pelo amor de Deus, a casa é enorme, né? Para não dizer o contrário, né? Quer dizer, gente... Isso é o descaso do descaso. Você está revoltada, né? Com o consumidor, gente, isso não existe. Você veio aqui porque você não aguenta mais. Não, com certeza. E você vai resolver isso, eu espero, né? Vamos resolver. Se Com nós não certeza. conseguimos falar por telefone, nós vamos lá pessoalmente, não tem saída. Será que alguém Exatamente. atendeu o telefone ou não, Celso? Pois é, ninguém atendeu o telefone e eu tô saindo daqui para a loja agora. Você vai Vamos sair- resolver o problema, vou ajudar o casal. Nós vamos agora até a loja resolver esse problema. Casa ok? de Móveis Muito bem. Brasil. Casa de Móveis Brasil. Tem Vamos que lá. ser assim mesmo. Se não atende no telefone, o Celso vai lá pessoalmente. Seu Antônio, parabéns pelo seu dia. Hoje é dia do homem. Dia do homem. Daqui a Ó, pouco aqui no ganhou estúdio. um beijo lá, olha só, tá, olha, a Olha mulher que dele deu um bonito. beijo Ah, é pra verdade. ele, olha, tá marcado já. Ficou Vira, com a vira, mancha. aí, assim. É, Aí, ó. garoto. Boa sorte, eu espero que vocês saiam com esse sorriso da loja hoje. Hoje o seu Antônio vai apagar a velhinha, porque é dia dos homens.